Olá, poderosas! Eu sou Rose Borges, esse é mais um episódio do Todas Podem Cast. E eu tô com uma convidada hoje, assim, incrível, inspiradora. Eu nem sei como apresentar, né? Porque ela é multitarefas. Já foi enfermeira, professora, agente, delegada e agora, nossa deputada eleita. Bem-vinda, Jane Kleber. Doutora Jane, né? Rose, muito obrigada pelo convite, para mim é um prazer. Muito feliz realmente de estar aqui. Eu estava falando com você há pouquinho do nome que é tão inspirador, né? Todas Podem Cast. Achei É. incrível, maravilhoso, comunica bem, a gente poder falar para outras mulheres, falar para todo mundo, né? Mas especialmente para as mulheres, empoderar as mulheres. Para mim é uma grande oportunidade e uma grande honra, né? Poder estar aqui nesse lugar e para a gente bater esse bom papo aí que possa inspirar outras mulheres. Ah, eu acho que ninguém melhor do que você, né? Eu acompanhei um pouquinho lá da sua história. Inclusive, gente, ontem eu vi uma live dela cozinhando. É multitarefas mesmo. Como é que você tem ainda esse tempo? Gente, a cozinha para mim é uma diversão, É uma é um terapia, momento, é né? terapia. Tanto é que eu fico ali na frente, o povo morre de rir, mas porque eu fico muito à vontade, eu me sinto muito à vontade. Eu assisti sua É, live ontem na você cozinha. assistiu? Assisti. Então eu fico me divertindo, eu fico rindo. Para mim, ele é só divertimento. É muito engraçado. E começou como uma brincadeira, na verdade. A cozinha é uma paixão que eu tenho, que eu desenvolvi há muito tempo com a minha sogra. Ela até morreu, mas ela era uma exímia cozinheira. Ela cozinhava tudo muito bem, eu tinha muito interesse. Aí, à época, quando eu comecei a me interessar, a gente usava, era livro de receitas, né? Ah, Você ia é. colecionando aquilo, tal, comprava nas bancas. Aí, com o tempo, o mundo foi virando digital, né? É. E a gente migrou ali para o mundo digital, que você acha ali no celular, tal. E você fazer isso de forma lúdica, mas como uma brincadeira. Por quê? Eu quis unir duas paixões. Uma, a minha paixão pela polícia, o meu trabalho de polícia, que me dá identificação com as pessoas, que todo mundo gostava de ver a delegada. E o outro, a paixão, que é a cozinha. Eu É porque falei, ninguém imagina essa delegada, né? não Já é? te coloca assim numa posição muito séria. Ela não deve cozinhar. Exatamente. Aí eu vou lá e falo, casas e cozinha. Então a ideia é cozinhar ali e trazer algum caso, alguma história de polícia e tal. E isso deu muito certo. Que legal. É, tem gente que fala assim, doutor, eu assisto só por causa dos seus casos. Aí tem um que fala assim, não, doutora, eu assisto por causa das suas receitas. Há umas 2 semanas eu tive um contato com a pessoa, porque aí meu telefone é quase público, todo mundo tem, né? E ela entra em contato comigo e fala assim, doutora, você não tem ideia da importância desse seu programa. Tem uma senhora, e me deu o nome dela, uma amiga, ela é mãe atípica. Ah. E aí no começo eu até fiquei assustada com essa história de mãe atípica, né? Eu conheci esse termo durante a campanha. Mãe atípica é mãe de alguma criança especial, né? E por ela ser uma mãe diríamos, que tem mais necessidades do que as outras, né? Porque tem um filho especial, então ela é chamada de mãe atípica ali. Uhum. Tal. E ela é mãe atípica e ela tem um filho autista, então o filho dela exige muito tempo dela, muito tempo, muito cuidado, ela se dedica integralmente ao filho. Mas ela, nesse dia, na terça-feira, o esposo vem do trabalho no horário especial para cuidar da rotina dela, para ela ficar livre para assistir Ai, o seu gente, programa. que Eu achei gracinha. aquilo tão bonitinho. Eu falei, gente, olha só, começou como uma brincadeira. E ela falou, doutora, não pare de fazer esse programa. Ela assiste, é o momento dela. É dela assistir ali e cozinhar, ela repete suas receitas, faz a receita para o filho. Então eu falei, ó, só de ter sido assim muito útil, assim, de uma forma muito especial, para uma pessoa já valeu a pena. E tem um monte de gente de outros estados, do Paraná, da Bahia, já teve gente do Canadá assistindo, e foi crescendo. E Hoje eu tenho. gostoso você também ter Não é? esse feedback positivo e de Exatamente. um e de um retorno a curto A prazo. muito curto prazo. E aí foi muito rápido, tem muitas visualizações, muita interação, né? O povo assiste, compartilha e Eu vi tal. lá, eu até comentei lá. Achei muito Ah, fofo. aquilo é muito, muito Porque eu amo a bacana. cozinha também. É mesmo? Amo, 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 Aí. amo. Então, Eu cozinho todos os dias e é eu gosto mesmo. mesmo. Vamos lá cozinhar comigo um Aí eu vou, dia. Ia claro ser que eu vou. perfeito, perfeito. Vai ser minha convidada, vai fazer. Aí você vai cozinhando, eu vou conversando com o povo. Ai, Eu que acho que podia delícia, dar muito certo. ótimo. Tá Nossa, participação especial. Você me convidou para vir aqui, eu vou te convidar para ir lá também, que lá é bem Ai, que bom, bacana. vou adorar, de É, o verdade. povo assiste,
compartilha. Ao longo da semana, ela vai tendo muitas visualizações. Aí sempre finaliza a semana ali com 8, 10, 12, 15 mil visualizações. Ótimo. Então, assim, eu acho que é bem bacana por uma coisa que é tão modesta ali, tão pequena dentro da página, tem feito minha página crescer. E É o que por a aí gente vai. imagina, né? Quando eu pensei no podcast, óbvio, eu tive o apoio, né, da ministra, hoje, Cristiane, Sim, que é uma aham. grande amiga. Eu falo dela, acho que toda entrevista eu falo da Cris. Tive apoio do pessoal do partido, da Tânia, enfim. Uhum. Mas eu não imaginava que eu iria atingir tantas mulheres e que muitas mulheres também me procurariam para estar aqui, Que legal. né? Que Contando a sua bacana. história, a trajetória, as dificuldades. E aí, quando eu penso assim, não, acho que agora já deu, não, aí eu consigo me surpreender com mais histórias, com mulheres tão fortes. E aí, e quando eu pensei em você, porque eu já te acompanhava, Que antes legal. de você Bacana. ser eleita, Eleita. eu já acompanhava o seu trabalho. Eu sempre quis trazer aqui, mas eu não tinha como chegar até você. E todo mundo me falava, nossa, ela é super acessível, ela é maravilhosa, mas eu não Verdade. fui passando o tempo e eu não consegui. E aí agora, né, Tivemos a deu grande tudo certo, oportunidade, deu certo. né? Deu certo as agendas e tudo. E acompanhando a sua história, eu acho que você poderia começar contando da sua chegada em Brasília, que você falou que foi com seus pais, bem difícil, né? E depois a Isso. sua mãe sozinha teve que arcar com a família, com tudo, e que foi a sua musa inspiradora, né? Com certeza, minha mãe, que ainda é viva, tem 92 anos. É viva, quero conhecer. Hoje eu sou mãe dela. Eu falo que a gente vai Porque chegando no momento da vida, você vai invertendo. é, 92 anos, sempre foi uma mulher muito forte, assim, de muita personalidade, né? Criou os 2 filhos ali com a mão de ferro, com a mão muito firme, fé em Deus, tinha fé absoluta na educação. Ela veio da Bahia em 1960 e veio recém-casada, sonho da construção de Brasília. Brasília era um canteiro de obras, né? E aí todo mundo vinha de outros estados ali no sonho da construção de Brasília. E que era tal Brasília, capital da esperança. Tem até uma música, né? sim, Brasília, capital da esperança. E ela veio nessa pegada. Chegando aqui, as coisas difíceis, né? Casa, habitação, moradia, alimentação, tudo difícil num canteiro de obras. Aí meu pai fala assim: olha, eu vou ali, vou a São Paulo. Acho que lá São Paulo está melhor que Brasília. Quando eu me estabelecer, eu vim buscar você e os filhos. Já tinham ali acho que 3 anos de casado, meu irmão tinha 2 anos você de tinha idade e meses. eu 3 meses de idade. Oh, meu Deus. E aí eu digo que eu experimento a minha primeira grande violência, porque abandono paterno é uma violência que marca a sua vida, né? Eu, quando estou muito sensível, por falar assim, tem mulher assim, tem dia que ela tá mais sensível, né? Se Sim, eu falar dessa história, eu choro. nossos hormônios. Choro mesmo. Mas assim, é uma coisa que marcou minha vida para sempre. O fato de ter sido criada com mãe solo, ter sido abandonada pelo pai, a questão do abandono é uma coisa muito pesada, uma coisa muito ruim. Marcou muito a minha infância. Aquela coisa de chegar na escola, dia dos pais. Aí os colegas olham para você e falam: cadê seu pai? É. Né? Faz desenho pro papai. Não tem papai para fazer desenho. E Né? criança na inocência, né, não É, entende, faz cada comentário. faz. Assim, é uma fase muito difícil. Então, acho que na infância é quando você realmente precisa. Hoje eu sou delegada. E eu costumo fazer até mediação de conflito em delegacia, porque tem questão que não é policial, mas é de Sei. relacionamento, é de família ali. E o conselho que eu dou às mães e aos pais: desentendimentos existem, mas não prive o seu filho de ter pai e ter mãe. O filho precisa ter pai e ter mãe para crescer equilibrado, Ter para ter referência, né? referência. Né? Então, às vezes, o relacionamento não deu certo, mas nunca usar a criança ali para ferir, pra magoar um ou outro. E a gente vê muito isso no nosso dia a dia. E que acaba desembocando onde? No balcão da delegacia. Então, eu sofri, passei esse momento, superei com o apoio da minha mãe, aluno de rede pública, e minha mãe ficou assim, não tinha lugar de morar. Nós já vivemos, e eu não tenho a menor vergonha de dizer isso, de ajuda mesmo do Estado. A ajuda do Estado hoje, a gente vê, né, tem bolsa de vários Sim. tipos. A época não existia isso. A época era in natura. Você ia num albergue e eles davam ali leite, ninho, fubá de milho, farinha de aveia. Era alimentação mesmo. Você levava aquilo para casa, fazia um mingauzinho ali e ia sobrevivendo. Então a gente passou por esse momento muito difícil da vida. Aí minha mãe estudou no noturno. Aí trouxe uma irmã que tinha 8 anos de idade para cuidar de mim e do meu irmão, para que ela pudesse estudar e pudesse procurar um emprego. Até Mas assim, visionária, né? muito, muito, muito.
porque naquela época era tudo muito mais difícil ter acesso a isso e ela entender que a educação era o único meio de tirar vocês daquela Exatamente. situação. Ela não era aquela que tinha tempo de ir à escola, porque ela estava trabalhando, mas era assim, ó, era em casa, era proibido, proibição. Tirar nota baixa, matar a aula, não estudar. Então, assim, era regra, obrigação. Tipo, você está só para estudar, então estuda e tem que tirar nota boa. E isso nos ajudou, porque eu, aos 17 anos, eu tinha terminado o segundo grau e fui para o meu primeiro concurso público. Em 82, me tornei auxiliar de enfermagem. Com 18 anos, eu já tinha passado no meu primeiro concurso como auxiliar de enfermagem com minha mãe, que ela falou assim, ó, eu fui auxiliar de enfermagem, sou auxiliar de enfermagem, sustento vocês com isso. Então, você também vai ser auxiliar de enfermagem. Ela fez a mim e meu irmão auxiliar de enfermagem, os três. Que Ela gracinha. falou assim, é uma forma de você ter sua renda, ter dinheiro, criar sua família. Então, aí eu termino o segundo grau ali, vou para a enfermagem. Eu faço aniversário 1º de março. 1º de março de 82, eu completei 18 anos. No dia 2 de março de 82, eu tomo posse. Porque eu já tinha passado, estava esperando só completar 18 anos para Completar. começar. Ai, que presente bom. Não é? E comecei aos 18 anos. Aí eu conto que ao longo da minha carreira passei. Eu consigo, assim, contar entre 10 e 11 concursos públicos, desses mais robustos, eu conto 10 concursos públicos na minha vida. E Você foi sempre aprovada? fui aprovada. Fui aprovada em dois, primeiro da enfermagem, dois da enfermagem, um de Sobradinho, que eu trabalhei por 8 anos no Hospital de Sobradinho, na pediatria, e na oncologia, na HUB, que antigamente chamava INAMPS, que hoje é Secretaria do Ministério da Saúde, Aham. mas era INAMPS. Fui trabalhar no HUB, ali na L2 Norte. Depois eu passei no DASP, passei no IDR, passei no Ministério do Exército, passei no HFA, um concurso para HFA, enfermagem. Aí depois me formei, bacharelei em Em geografia, geografia, eu vi. CEUB, e aí eu faço mais 2 concursos, professor nível 2, depois professor nível 3. Nível 2 é para segundo grau, depois nível 3 para ensino médio, né? Nível 3. Depois, como professora, eu faço outro concurso, fui para a Polícia Civil como agente de polícia. Aí fui aprovada para agente de polícia, depois agente de polícia, volto para a faculdade, bacharelei em Direito e estudei para delegado. Passei em 2 concursos de delegado. Um delegado federal, outro delegado da Polícia Civil, e por fim acabei assumindo a Polícia Civil. Aí nesse meio tempo, fiz Detran, passei, fiz PM, passei. Então fui acumulando os concursos e fui mudando de carreira. Aí ao final, passei pela saúde, pela educação e, por fim, segurança pública, né? Que são as 3 áreas essenciais para poder te Essenciais. dar o apoio que você precisa agora no legislativo. Exatamente. Então, eu fiz uma caminhada pelo serviço público em áreas essenciais para conhecer na base, conhecer atuando, conhecer na gestão, como na segurança pública. Eu comecei agente de polícia, fui quase 8 anos agente de polícia, e depois eu me bacharelei em Direito, Você está e há 15 anos na eu polícia. estou há 23? 23 anos de polícia. Há 15 anos você ficou só como delegada. Isso, como delegada, como delegada. Que eu comecei como agente, Bastante depois tempo. delegada, já há muito tempo. E nesse tempo, como delegada, eu chefiei as delegacias de Planaltina, chefiei a delegacia do Paranoá 2 vezes, chefiei a delegacia da Estrutural. Tive a oportunidade de sair da polícia cedida e fui controladora na Codeplan, procuradora jurídica da FAP, que é uma da Ciência e Tecnologia. A Codeplan é Companhia de Planejamento do DF. Pude ser secretária de Estado do DF, de Políticas para Criança, Adolescente e Juventude. Então, lidei ali, militei na pauta da infância e juventude por um tempo. Fui administradora de cidade, da cidade que eu moro, Sobradinho. Acumulei por algum tempo 3 administrações ao mesmo tempo. Eu era administradora de Sobradinho, Sobradinho 2, Fercal. Ah, porque lá ficou tudo. Teve uma época que o governo, eu era administrador de Sobradinho, o governador exonerou lá o administrador de Sobradinho 2 da Fercal e eu acabei acumulando as 3 administrações por algum tempo, até que ele nomeasse outra pessoa. Mas, como delegado, eu consegui fazer um tour aí, vamos dizer assim, por pastas diferentes, né, por ambientes diferentes e também de muito aprendizado. Ciência e tecnologia, Codeplan com planejamento, essa política da infância e juventude, quando eu fui secretária. Então, tudo isso foi trazendo para mim conhecimento, bagagem, que hoje me permitem, no parlamento, né, que se Deus quiser, Ah, dia eu 1º assume tá lá. dia 1º, poder propor políticas públicas, mas não do ouvir dizer, mas de quem teve dentro, de quem fez gestão, de quem ouviu, de quem vivenciou.
Então, Você assim, sabe a realidade, né, de cada setor, é tanto da verdade. segurança, que com muito tempo, da saúde, como enfermeira e como professora. Como professora, hoje teve uma reportagem na Rede Globo, você pode falar, no DF Pode. ali, uma reportagem importante, alguém fez um recorte e me mandou, falou, assiste isso aí que você vai gostar. Eu fiquei assim muito empolgada, muito feliz. A reportagem traz ali dizendo que o DF é uma unidade de federação do Brasil que tem a maior taxa de resolução de crimes de homicídio. Então fala assim que comparado com outros estados, o Brasil, o DF resolve a maior quantidade de crimes de homicídio. Em menor tempo, com maior resolução, com mais tempo de condenação. E aí eles fazem um recorte dentro do DF. Olha que interessante. Aí eles dizem que a delegacia do Paranoá e os anos pesquisados para esse levantamento do Ministério Público, Foi na sua gestão. Ai, 2018, 2019, 2020, quando eu fui delegada-chefe ali, ele diz que a taxa de resolução, 7 em cada 10, é mais alta do que a dos Estados Unidos. gente. Que o FBI divulga lá uns números e eles têm 6,4, como se fosse 64% da taxa de resolução. E o DF alcançou 70% e a cidade que mais resolveu crimes foi Paranoá, justamente nos anos pesquisados, quando eu fui delegada-chefe. Então, realmente, o reconhecimento que eu tive na região, porque foi esse trabalho que eu fiz ali entre 2018 e É porque você foi 2020. muito bem votada lá, né? Mais de 10 mil Isso, votos. é a avaliação desse trabalho. Sim. Dos 19.006 votos, eu tive 10.300 votos lá no Paranoá, porque todo mundo acompanhava esse trabalho de polícia. Eu tive no ano 2018 5 feminicídios na minha região. No ano 2019 eu não tive nenhum. Pelo trabalho que eu cheguei, iniciei os 5 autores. Eu me lembro do nome da vítima, eu lembro o nome do autor, eu conheço a história da família, eu sou daquela que o Você delegado acompanha, acompanha. abraça, né? O delegado-chefe pode ser aquele assim, você tem lá uma delegacia com 80 policiais, aí você tem um chefe, e cada chefe tem ali algumas seções. Seção que apura crime contra a mulher, né, que é a ação de atendimento à mulher, aí tem a seção de crimes violentos, do crime de menor potencial ofensivo, são divididos em seções. Então, os policiais se dividem nessas seções. Você pode ficar aqui tratando só com o chefe de seção e coordenando, né? Vá buscar isso, vá Sim. aqui, ordem de missão para isso, ordem de missão para aquilo. Eu não, eu sou aquela delegada que vai para a rua. Crime grave, não importa se é sábado, se é domingo, se é de madrugada, doutora, homicídio. Onde eu tiver, eu saio para a delegacia, vou junto com os policiais para o local, para ouvir, para entender, saber o que aconteceu, para determinar alguma diligência. É tão importante que desses tantos crimes aí que a gente conseguiu resolver lá, eu conto no podcast, naquele programa de Casa e Cozinha que eu faço, eu contei uma história de um autor de crime que foi preso no local. Ó, houve a morte, né? Uhum. E a vizinhança fica todo ali, né? Quando a polícia chega que descobre que tem um corpo ali, aí todo mundo fica ali assistindo, você bota uma faixinha zebrada ali e fica ali acompanhando a história. E aí eu sou daquela que eu corro pro local na hora. Corro junto com os policiais, estou ali, aí você fica ali conversando com o povo, doutora, não sei o quê. É o melhor momento de você entender o que aconteceu e descobrir as coisas, né? Ah, Porque o entendi. povo conta história. Aí teve um que chegou e falou assim, doutora, esse rapaz que tá bem ali, ó, ele mora nessa casa aí. Como assim? Ué, na casa que mataram o rapaz, ele tá bem ali, ó. Ele estava simplesmente assistindo a perícia e ele era o autor do crime. Caramba. Aí eu só saio do lugar, colo nele, chego buscando e falo assim, algema ele, põe dentro da viatura. Os caras, o que é, doutora? Eu falei, algema o cara, põe na viatura. Ninguém entendeu nada. Mas foi uma informação que eu tive no local do crime. É a história de que o criminoso volta pro local do crime. É, Ele estava ali simplesmente, ele tinha matado e estava ele estava assistindo a acompanhando. perícia. E aí, aquela informação de local ali, eu peguei, resolvi o crime. Na hora, foi preso em flagrante, acabou admitindo o crime para motivação e tudo. Mas isso é esse mediatismo, é de estar presente, de estar junto. Sim, É vítima de violência doméstica. Eu faço busca ativa, por exemplo. Tem aquelas denúncias anônimas, né? Que em regra sim. é uma mulher que não teve coragem, né? Está sendo ameaçada, tem algum motivo para não ir buscar a ajuda da polícia. Então as pessoas denunciam, a vizinhança fala, olha, aqui está ouvindo grito, olha, essa mulher aqui está apanhando. Eu vou lá fazer visita, vou lá na casa, junto com minha equipe, vou lá
conversar com ela, saber o que está acontecendo, perguntar se precisa de ajuda, e que você acaba encorajando. Então, esse trabalho de busca ativa, de ir de encontro às pessoas que precisam, de abrir a porta da delegacia, Você colocá-las para dentro, humanizou, né? humanizar. É uma coisa assim que falta muito, que eu entendo, nesse trabalho de polícia, é aproximar a população. Então, essa aproximação aumentou minha taxa de resolução de crimes, porque o povo ligava para mim, doutora, o crime tal, eu sei quem foi, sei onde é que está. Eu já consegui, a partir da cadeira da delegacia do Paranoá, resolver crimes que aconteceu no plano piloto. Há uns 2 ou 3 anos, mataram um padre, roubaram tudo ali no plano piloto e tal. Teve uma comoção no DF, porque ele era um pároco ali e tal. Aí alguém me liga na delegacia e fala, doutora, sabe aquele crime do padre? Sei que matou, sei onde estão as coisas do padre. Aí eu falei, pera um pouquinho, já pego a canetinha, anotei tudo, ligo pro delegado-chefe da área e falo, doutor, eu tenho uma informação aqui, é informante, não sei quem é, mas você pode checar. Aí ele falou, então, doutora, posso abrir o microfone aqui do telefone? Pode. Chamou os policiais dele e eu fui ali de viva voz contando as informações que eu recebi. Uhum. Resultado, isso era 2 horas da tarde, 7 horas da noite, autor preso, tudo recuperado. E isso me dá a certeza de que essa aproximação com a comunidade, eles terem confiança em você, Sim. é tudo. Porque ele fala, não, eu confio na doutora, ela vai resolver, ela Não, vai e fazer. engraçado que a gente colocou um painel de LED com a sua foto, falando que você seria a nossa próxima convidada. E muita gente me procurou, falou, ela é maravilhosa, você conhece ela? Eu falei, ainda não. Não, você vai amar. E me avisa o dia da entrevista. Muita gente mesmo. E 2 amigas, vou até mandar um beijo, que ela me mostrou uma foto que ela tirou com você, super carinhosa, a Lud. Ela falou assim, olha aqui, eu tenho foto com ela. Isso assim, Eu achei muito, me muito alegra fofo. muito. Porque assim, o que a gente imagina de, ela é delegada, ela deve ser brava, ela deve ser inacessível. Menina, é assim. E todo mundo sempre fala muito bem, fala Não, muito. vou na casa das pessoas, visito. É de verdade, é de coração. Esse abraço comunitário. Então, eu me sinto abraçada pela população e dou essa oportunidade. A delegacia é a porta do poder público mais próximo das pessoas. Eu digo isso sempre. Elas buscam a delegacia por absolutamente todos os motivos. Sim. E às vezes é criminal, às vezes é cível, e às vezes não é nenhuma coisa nem outra. Ela quer desabafar, ela quer alguém para ouvir. Então eu abria a porta da delegacia e deixava o povo entrar, se sentir próximo. Dou meu telefone. Eu já tive uma época que meu telefone tinha assim, WhatsApp. 10 mil mensagens não lidas. Aí um delegado que trabalhava comigo falou assim, Jane, eu preciso tirar uma foto disso. Tirou a foto. Porque eu conto pros outros, ninguém acredita. Mas por quê? Todo mundo manda mensagem, todo mundo tem meu telefone, compartilha. E essa aproximação é boa para mim e é boa para as pessoas, elas se sentirem mais seguras. Eu tenho uma história que eu conto muito. Uma senhora dessas, né? Amiga de celular, porque ela tem meu telefone e manda mensagem, bom dia, doutora, tá acontecendo isso. Aí eu vou lá, respondo com áudio, não sei o que e tal. Aí ela falou assim, doutora, fui falar pro meu marido, ele tava me agredindo, muito violento e tal. E eu falei assim, sou amigo da doutora Jane. Aí ele falou assim, vá você e aquela delegada para aquele lugar. Tenho medo de polícia, eu tenho medo de você, tenho medo dela, pode vir você e vir ela. Aí ela falou assim, pois é, doutora, eu fui falar que era sua amiga e mandou a senhora para aquele lugar. Eu e a senhora. Eu e a senhora, é ótimo. Aí eu falei assim, é sério? Eu falei, então faz assim, você tem meu telefone já, você vai me dar seu endereço. Quando ele chegar do serviço, você vai mandar mensagem. Ele chegou. Não diga nada para ele. Fique tranquila. Não só dizer que ele chegou. Tá bom. Aí tá ela lá. Doutora, ele chegou. Aí eu fiz o quê? Normalmente a gente trabalha, como o povo fala, paisano, né? Civil não usa uniforme. Uhum. Mas a gente tem um uniforme de operação. Que é aquela Sim. roupa preta, polícia civil, colete. Aí, normalmente, a roupa fica na delegacia. Porque se tiver operação, ou precisar sair pra rua, para uma atividade ali mais urgente, né? Cumprir algum mandado, alguma coisa, você vai lá no quartinho, troca a roupa e bota a roupa de operação. Aí eu vou lá, troco minha roupinha, chamo 2 policiais, falei assim, vamos fazer uma pegadinha ali. Oi, doutora, bora ali, rapaz, veste uma roupa aí de operação. Aí todo mundo preto, bota um colete, pega uma viatura, Rotolite, e fomos de caracterizada, aquela viatura timbrada, né? Uhum. Beleza. Aí chegamos na porta da casa dela, Rotolite ligada, luzinha ali, vermelho, azul e tal. Aí bati na porta. Quando eu bato na porta, quem vem atender, ela sabia que era eu, ficou na dela. Deixou ele vir abrir a porta.
Quando ele abriu a porta, ele já Amarelo. amarelou na hora, né? Aí eu olhei e falei, tudo bem com o senhor? Queria falar comigo? Não, doutora, pelo amor de Deus. Era só para falar que aqui na rua, essa cidade ama a senhora. Todo mundo é apaixonado pelo seu trabalho. Eu falei, ai, que bom. Posso entrar? Pode, doutora, claro que pode. Eu não precisei falar de nada. Entrei, tomei um café, conversei ali um bocado. Ela com um sorriso. Você via satisfação no rosto dela, assim, E a sensação de estar de estar protegida ao mesmo protegida. tempo, né? Passou, falei ali um pouco de violência, falei da lei, fui embora. Só assim, tipo assim, visita amistosa. Passado um tempo, olha ela de novo, doutora. Depois que você veio aqui, que ele teve certeza que, que eu sou sua amiga, acabou, doutora, nunca mais. Um Porque, príncipe. pronto, quando ele fala assim, ó, doutora Jane, e aí já acabou. Então, assim, dar essa garantia, essa certeza para as pessoas, assim, é muito gratificante. E aí essa amizade foi crescendo entre eu, a comunidade, as pessoas. E assim, aquela coisa de verdade, do povo se inspirar. Então, assim, é muita história que eu tenho de jeito que faço. Nossa, Mas você doutora. já pensava, assim, a longo prazo na carreira política ou foi uma Sim, coisa que nunca. É foi? assim, era sempre o trabalho, era a possibilidade de fazer o trabalho comunitário. É aquela coisa que a gente precisa ter, e aí eu acho que todo mundo, onde você estiver, qualquer profissão, qualquer lugar, é pensar assim, como é que eu contribuo um pouco mais? Né? Não Sim. fazer só aquele o ordinário no sentido de o trabalho médio. Esse aqui é meu trabalho, ponto. Não, mas eu posso fazer uma coisa a mais? Posso. E eu sei que a cadeira de delegado te permite esse um pouco mais, de colaborar, de ajudar, de resgatar pessoas. Então sempre foi esse olhar da, do poder ajudar, né? De dar uma colaboração comunitária mesmo. Eu estou contribuindo com as pessoas, eu vou poder sair daqui e deixar um legado, deixar uma Sim. marca. Então, sempre a visão foi sempre essa, de ajudar no meu limite, no máximo, no que eu pudesse. Aí, esse trabalho público meu já são 41 anos. Então, eu cheguei no meu momento aposentadoria. Normalmente, quando você trabalha, né, e o trabalho é reconhecido, a carreira política ela vem quase que naturalmente. É. Né? Vê os partidos falam, você não quer ser candidata, não Sim. sei o É quê. isso que eu ia te perguntar. É, As pessoas procuram, né? então, o fato de eu ter me destacado como delegada gerou, por parte de muitos partidos, esse convite. Você não quer ser candidata? E aí a ideia de, se nesse pedacinho aqui, né, dessa cidade, dessa delegacia, com essa cadeira eu posso fazer, se eu tiver uma cadeira parlamentar, eu posso ampliar esse trabalho para o DF todo. Você está falando aí de como você acolhe. Eu já estou imaginando o seu gabinete, a fila. É isso que vai ser. De verdade, vai ser isso. Do Que acolhimento. delícia, Eu já tenho né? preparado uma equipe, uma parte da equipe, para fazer esse acolhimento. Trazendo alguém que possa fazer o acolhimento. E atuar ali na área da saúde, na área da educação, para dar essa resposta. Porque nem tudo é emenda parlamentar, nem tudo é Sim. dinheiro. Tem muita coisa que é ouvido, que é uma coisa simples, que é uma coisa que você pode conduzir a pessoa. É, o meu, a minha delegacia, assim, a delegacia onde eu atuei, é assim, ó, tem aquelas longarinas, né? Aqueles banquinhos emendadinhos ali, Sei. lotado. Aí, às vezes, eu chegava na delegacia, aí eu ia pro chefe de plantão, falava, gente, pelo amor de Deus, o banco tá cheio, agiliza o atendimento aí. Aí ele falava assim, não, doutora, não tem ninguém para registrar a ocorrência, todo mundo tá esperando pra falar com você. O povo ia lá, cara, e eu recebia, eu falava assim, então tá bom, espera a gente que eu vou receber vocês, um, por ordem aí. Aí, às vezes, a pessoa queria, não, eu quero falar com você. Contava história, e às vezes ela ia embora dali sem um registro de ocorrência, e às vezes eu tirava, depois da fala, levava no balcão e falava, ó, faz uma ocorrência nesse sentido. Então elas se sentiam bem, se sentiam importantes, se sentiam acolhidas. Acolhidas. Eu tenho histórias e histórias. Eu tenho história de um senhor, um jovem até, não é senhor não, ele é bem jovem até, em que ele vai lá na delegacia, queria falar comigo. Quando chega lá, começou a me contar uma história de infidelidade e tal, dele, da esposa, que ele monitorou a casa por câmeras e acabou pegando ali uma traição da esposa e tal. Eu fui ouvindo aquela história e a história foi ficando comprida. Mas me contou a história da vida. E aí, no final, ele não queria nada, ele queria só me contar aquela história mesmo. Oh, meu Deus. Aí, e no final, aí eu fico curiosa, porque você fica, o que eu vou fazer? Nada, né? Só vou ficar aqui escutando, só quer que eu ser ouvido. E o que você fez? Aí ele, não, doutor, em nome da família, eu perdoei e tal, não sei o quê. Eu falei, que bacana. Família que é importante, né? Esse sentimento, você tá bem com isso, fique tranquilo, é isso mesmo, siga em frente, né? E mantenha a sua família. Aí, ao final dessa história, passou
Quando chega um tempo, eles já tinham se separado, porque ela, na verdade, queria mesmo romper o relacionamento. Separou, aí ele me liga, ô, doutora, lembra daquela história que eu te contei? Lembro. Pois é, doutora, ela agora não quer deixar eu ver os meus filhos, não sei o quê, me ajuda. Aí eu faço contato com ela, falo, por favor, ele é pai, ele te ajudou, ele está cuidando dos filhos, ele quer ter o convívio e tal. Aí ela se convenceu, viu que eu tinha razão, e aí permitiu. Aí ele me mandou uma foto dentro do carro, ele e as duas criancinhas. Um sorriso aqui, ó, doutora, tá aí, tô com meus filhos, consegui sair com eles, passear, muito obrigada, tal. Então é uma coisa que não depende de dinheiro, não gasta tempo, você não precisa fazer uma ocorrência policial, mas você faz ali aquela mediação, aquela coisa que é importante para as pessoas. Então, delegacia é isso, era ouvir. E eu acredito que o gabinete vai ser uma extensão do que foi aquilo. Eu imagino já a fila no seu gabinete. De ouvir as pessoas, de poder conduzir. Então, eu estou nessa expectativa, né, de assumir um mandato aí a partir A de primeira janeiro, deputada negra que vai Primeira. assumir a CLDF. em 30 anos. E você imagina o quanto você agora serve ainda mais de inspiração para as mulheres que têm a mesma, de referência, Verdade. que têm a mesma história, as mesmas dificuldades, né? Passou por tudo isso, passou por dificuldade. Eu costumo dizer assim, ó, pobreza não é limitador, porque se Não. for pela pobreza, eu não tinha nem casa para morar, não tinha nada para comer, e a gente conseguiu, a partir do que era dado para nós, e aí foi a escola pública, determinação, vontade, correr atrás, e aquela luta mesmo, eu digo que a vida é feita de escolhas, né? Então, eu fui fazendo as escolhas certas. As oportunidades e opções foram colocadas para mim e eu acredito ter feito as escolhas certas. O povo olha para mim, quando eu fico de pé, tem gente que me encontra e fala, nossa, achei que você fosse muito baixinha. Aí eu sou uma negra de 1,75 m, eu sou grandona mesmo. Grande. Mas o povo jura que eu sou passista de escola de samba, né? Negona sambista. Gente, não sei nem dançar. Eu falo nada, zero. Parece que eu engoli uma âncora. Eu falo assim, ó, no dia da aula de dança, eu estava estudando. São opções que a gente tem que fazer na vida. A vida é feita de escolhas. Então, eu fiz algumas escolhas. Não vi novela. É assim, não andava em festa. Porque no dia que eu falar assim, ó, esse dia aqui, essa noite, essa festinha de final de semana, sério, eu só pensava assim, ó, eu vou ganhar mais uma questão. Vou fazer a diferença do meu concorrente. O meu concurso de delegado eram 100 por vaga. 100. Nossa. Colocando ali, era concorrido. muito concorrido. E consegui passar. Como assim? Dedicação, opção, abdiquei de um monte de coisa. Renúncia, então, né? Renúncia. Quando eu falo para as pessoas, para os concurseiros, eu digo isso. Foram mais de 10 concursos públicos. Mas tem muita renúncia nessa história. Tem muita festa que eu perdi. Na minha época não tinha celular, né? Igual você tem hoje aí. Tudo para estudar na ponta da mão, dos dedos, né? Eu tinha que ir para a biblioteca, então eu caminhava para a biblioteca, eu pegava ônibus 512, eu ia de ônibus, carregava livro em pé na mão, ninguém segura para você, você fica ali dormindo. Eu sou ninja, de dormir em pé, entendeu? Porque, sério. Só encostava, só né? Porque o o cansaço também era tão grande que era o tempo que você tinha, que né? tinha ali cochilando. Sentava no degrau de ônibus. Gente, foi muito, mas são coisa que você abdica, escolha que você faz, mas depois você vai falar assim, ó, agora eu tô colhendo fruto das minhas escolhas. É quase a história da minha mãe também. Eu só lembro da minha mãe com um monte de livro na mão e ônibus, e a gente morava no Valparaíso. Tá vendo? É isso. E assim, ela trabalhava aqui na Terra Cap, então aquela correria e à noite faculdade. São histórias de muitas mulheres, né? De muitas mulheres. Muitas mulheres, de muitas pessoas, história de superação. Então hoje quando a gente vê alguém que ainda não chegou no patamar que nós estamos, que sua mãe alcançou, que você alcançou, que eu alcancei, mas a gente está dando para elas a possibilidade, dizendo assim, ó, olha para essa história aqui e vê se é parecida com a sua. E olha o que a gente conquistou. Então você pode também. Então isso aí é a questão de representação. E eu tenho algumas palestras, né, que eu falo para mulheres, falo para jovens, falo contra a violência, falo de abuso sexual, falo do Estatuto da Criança. Eu vou aproveitando tudo que o direito me deu, né, e o cargo de delegada, para levar esses conhecimentos, esses conceitos, essas coisas para as pessoas, de forma leve ali, sem lei, sem falar número. Numa linguagem, né? Linguagem simples, levando que facilita. Conteúdo, contando historinha. Então, eu faço muito isso. Aí, quando eu vou falar para jovens, eu consigo contar a minha história, eu conto ela de várias perspectivas, né? Com vários recortes. Aí eu falo da questão da opção, né? Que são dadas para nós. Por exemplo, eu morei na 9 de Sobradinho. Quadra 9, ali, Conjunto A. Morei 42 anos na mesma casa. Eu nasci e morei até os 42 anos no mesmo lote, onde minha mãe mora até hoje. E
a história ali dos meus vizinhos, por exemplo, minha mãe morava na casa 5. Aí eu conto assim, a casa 6. Vizinha, confrontante ali, muro com muro com a minha casa. Então, uma família ali de uns 8 irmãos, tal. Conheço todos, um por um, pelo nome. Um deles foi morto na troca de tiros com a polícia. Dentro do lote ali. Se enveredou pelo caminho errado, chamava Divino. Morreu na troca de tiros. Conheço a mãe dele, Dona Branca, o pai, Seu Domingo. Aquela coisa de vizinho que você conhece todo mundo. Sei. É essa história. Aí eu pulo pro lote 4. Da minha mãe era o 5. Aí eu vou pro 4. A mãe desse garoto, que chamava Gordo, o nome dele é Luiz, apelido Gordo. A mãe dele veio da Bahia junto com a minha mãe. Então elas eram muito amigas, quase irmãs ali e tal. Enquanto nós crescemos ali, adolescentes e tal, ela morre. Aí ela morre, deixa 2 filhos adolescentes e minha mãe faz um resgate, que elas eram muito amigas, falou, vou colocá-los aqui na minha casa. E falou assim, olha, aqui em casa tem uma regra. A regra dos meus filhos é, tem que estudar, não pode andar com ninguém assim, que tenha conduta desabonada, assim, que não possa ser abonada, né? Praticou crime, fez coisa errada, não pode andar. Nada de ficar na rua, tem hora para chegar em casa. Rezou ali uma cartilhazinha para ele. Beleza. Aí, os vizinhos desse lado aqui, do 6, onde já tinha morrido em troca de tiro com a polícia, falou, Gordo. Minha mãe arranjou logo um emprego para ele no estagiário, garoto aprendiz no Bradesco. Aí falou para ele assim, rapaz, se tu pedir conta desse Bradesco, tem uma bolada que tu recebe no final. Como jovem aprendiz? Oh, meu Deus. Você recebe lá uma indenização e tal. O que ele faz? Vai lá e pede conta do Bradesco. Se tivesse lá, estava numa carreira hoje, era capaz de estar gerente aí de agência, com certeza. Aí ele vai e pede conta lá do Bradesco. A mãe falou assim, olha, aqui tem que estudar e trabalhar. Se não quiser estudar e trabalhar, não pode ficar aqui. Ela sai da casa da minha mãe e muda para casa desses vizinhos. Dos vizinhos. Você imagina o resultado, dos sábios conselhos. Você imagina o resultado, né? Ele foi traficante, praticou homicídio, pegou 20 anos no homicídio. E ele aí é preso, né? Papuda, tal. Tem muita história. Foi preso. Aí ele sai fugido no saidão, ele foge da Papuda e vai para São Paulo. Lá em São Paulo ele pratica crime de novo. Mandado de prisão por lá e volta para Brasília. Quando ele chega a Brasília, o mundo diz que o mundo não dá volta não, o mundo capota. Exatamente. Né? Eu já tô aqui imaginando. Você já como delegada. Delegada. O mundo já tinha capotado um monte de vez, eu delegada, e ele volta e procura amigos nossos em comum e fala assim, fala pra Jane que eu quero me entregar para ela. Aí eu falei, não, fala para ele se entregar de onde ele fugiu, que ele sabe o caminho. Aí falou, não, é porque ele tá com medo de ser hostilizado, de não sei o quê, de ser exposto. Beleza. Eu já era delegada no Paranoá. Aí ele vai lá uma tarde e os policiais, quando chega assim, quer falar com a delegada, o povo dá uma olhadinha assim, a gente dá uma pesquisadinha aqui. Nome. Quem és tu? Aí falou, caraca, Alcântara fala, doutora, tem um cara aí fora, ele tem 5 mandados de prisão em aberto. Quer falar com você? Eu falei, não, pra ficar tranquilo, eu sei quem é, eu que pedi pra ele vir aqui, deixei ele entrar. Aí ele entra, tivemos uma conversa longa, de vida mesmo. Aí ele veio me contar, olha, o meu filho, ele já tinha se casado, tinha separado, tinha filho, falou assim, o meu filho já está no mundo do crime. E eu quero me entregar, pagar o que eu devo, para tentar resgatar o meu filho. E aí eu faço o recolhimento dele, ele foi preso e tal. Isso é muito simbólico para mim, né? Um cara que conviveu comigo, teve as mesmíssimas oportunidades. Sim. Mas a questão das escolhas fez ele escolher errado, que são postas pra gente. Tem caminho mais fácil, mais difícil. Estudar todo dia, acordar de madrugada, é difícil, né? Mas é o resultado mais palpável, mais garantido, mais tranquilo. Mas tem uma frase que fala sucesso. que você escolhe o seu difícil, né? Isso, é verdade, é verdade. Se é o difícil de estudar ou o difícil de estar dentro de uma penitenciária. De uma penitenciária. É ou não é? De ficar fugindo da polícia, Sim. de não ter tranquilidade. Aí pulo o lote 3, aí vou pro lote... Pulo 4, 3 no 2. Aí o 2, quando eu fui administradora, vi lá, cresceu comigo, junto, papapá. Traficante, preso não sei quantas vezes. Aí eu administradora, eu dei emprego para ele como reeducando da FUNAP. Sei. A FUNAP tem a possibilidade de os apenados, né? Os apenados. Aí tava lá meu vizinho, um amigo, cresceu comigo, e eu empregando ele como reeducando da FUNAP quando fui administradora. Aí eu contando a história,
do ponto de vista ali da minha rua, de questão de oportunidade. Dizer assim, porque é pobre, só tem esse destino. Não. Todos nós tivemos as mesmas oportunidades. Estudamos todos na escola classe 5, né? Que é ali quem sai da escola classe 5, depois centro de ensino 2, depois ginásio. Todo mundo fez o mesmo caminho. Aí, esses, no meio do caminho, já abandonaram a escola, né? Então já perderam a grande oportunidade da vida, né? É. Porque, assim, se você é pobre, você só tem um caminhozinho ali. Só. Loteria, esquece. Né? Não nasceu rico, então só tem o quê? Só educação. Só educação. Então, eles abdicaram dessa oportunidade, né? Que foi dado a eles, que está aí para todo mundo. E aí quem se apegou, deu certo. Aí esses três são histórias muito negativas, e tem outras, mas é uma forma de contar a vida a partir da perspectiva das oportunidades. Sim. Então, para nós, que somos de origem humilde, gente de comunidade, de periferia, como queiram chamar, certeza é mais difícil, muito mais difícil. Nosso preço é muito mais alto. Diz que, na verdade, não tem almoço grátis, né? Não então, tem. O preço que nós pagamos é um preço mais alto. De outros que já começam a vida encaminhado, que já começam a vida com, sei lá, com escola, com a oportunidade de fazer uma recuperação ou um reforço, né? Com um bom professor, com gente que só estuda e não tem que trabalhar. Então, levam vantagem. Então, o preço que eles pagam para alcançar determinado espaço é um preço menor que o nosso. O nosso é muito alto. Mas, ainda assim, pagando preço alto, eu acho que é possível você alcançar esses espaços e tal. E existem vários exemplos disso, né? Eu entrevistei aqui a Damares, que é nossa querida senadora, que eu sou apaixonada por ela. É verdade, uma história linda também, de superação, de quem também saiu da... Então, assim, a gente começar a conviver com pessoas que são reais, né? Porque uma coisa é você ver na televisão. Isso. Agora, outra coisa é aqui, né? Da doutora Jane, que saiu de um lar humilde, que sempre teve tudo com muita dificuldade. É diferente de você estar aqui, ó. Eu estou aqui do lado de uma pessoa que conseguiu, por que eu não posso conseguir? Exatamente. É você pegar o exemplo, a parte positiva, né? Positiva. De não falar, não, é difícil, vou dormir. Uhum. Né? Essa história que fala de preço das coisas. Então, é uma historinha de autoajuda. Mas eu, como palestrante, né, amo contar essa história. Quando eu fui professora há 10 anos da minha vida. Toda a minha primeira aula era contando essa história. É uma história que fez sentido para mim. Eu ouvi há muito tempo. Então, eu costumo contar ela para as pessoas e falo assim, ó, presta atenção, que isso em algum momento vai fazer diferença na sua vida. Você pode ouvir aqui hoje e esquecer, mas se eu ouvir e ficar lembrando, você vai ver o tanto que essa história é importante e ajuda a gente. Então, conta a história que um rei chama ali os magos do reino. Os magos do reino é o correspondente ao presidente e seus ministros, né? Então, são aqueles conselheiros e tal. E o rei diz o seguinte, olha, vocês vão para o mundo, vão andar o mundo, conhecer povos, pessoas. Vocês só vão retornar para o reino quando tiverem uma única frase que resuma absolutamente o mundo inteiro. Essa frase tem que servir para todas as coisas. Tarefa difícil, né? E os magos vão embora nessa tarefa difícil. Levam anos, muito tempo, o rei nem esperava que eles voltassem. Aí eles voltam mais velhinho, bem velhinhos, e falam assim, senhor rei, nós temos a frase que resume o mundo. E aí o rei fica curioso. Quando você conta isso em sala de aula, é o máximo. Porque todo mundo fica, cara, qual é a frase que resume o mundo, eu tô né? aqui já. Aí ele fala, senhor rei, a frase que resume o mundo é, não temos almoço grátis. Aí, assim, quando você conta isso em sala de aula, o povo morre de rir, porque você fica naquela expectativa e você fala, como assim? De ser algo filosófico. Né? O que significa? Nada. Absolutamente nada. Tudo você vai pagar um preço. Tudo tem um preço. E aí, um dia, eu falando para adolescentes na Escola do Sol, no Lago Norte. Aí apareceu um lá que falou assim, eu sei de uma coisa que é de graça. Aí eu falei, lá vem ele furar minha história, né? Estragar minha historinha. Aí ele falou assim, amor de mãe é de graça. Ai, que gracinha. Aí eu falei assim, quem é mãe aqui? Eu já pergunto logo. Aí aparece, eu sou mãe. Então tá, eu sou mãe. A mãe é assim, ó, quando ela engravida, o corpo dela nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Nada mais vai ser o mesmo. Nada. Nunca mais uma noite de sono inteira. Exatamente. Cresceu. Enquanto tá crescendo, ela vai abdicar de comprar um monte de coisa para ela, de viver os próprios sonhos, de viver a própria vida em função
dos filhos. Dos filhos. Ficou grande, sai pra rua, piorou, que agora Piorou. fica preocupada porque ela não dorme mais, porque não sei o quê. Mas o amor de mãe é real, é puro, é muito forte, é muito verdadeiro. Mas tem preço? Tem! Quem É. paga o preço? A mãe. A mãe! É verdade. Tudo tem preço. O amor de mãe que o povo jura que é de graça, quem paga o preço é a mãe. Mas ainda assim tem alguém pagando o preço. Às vezes você vai num evento, tudo de graça. Cara, aquilo ali não foi de graça. Não. Quando Não eu mesmo. falo dos meus amigos, essa história que eu contei dos meus vizinhos, né? Uhum. Isso é preço pela escolha que você fez na vida. Sim. Não tem Tentando jeito. encurtar o caminho. Sua escolha, você vai pagar um preço. Tem almoço grátis? Não tem. Deu certo? Pode ir atrás de quem deu certo. Ele teve um preço para pagar para É. chegar naquele lugar. Você vai atrás de quem eventualmente não deu errado. Vai para as histórias. Teve um momento de escolha e ele está pagando preço por alguma coisa, por alguma escolha que ele fez. Então, nossa vida é feita de escolhas, tudo tem preço. Aí fala assim, eu quero chegar. Você quer chegar onde? Primeiro você tem que ter essa resposta, né? Sim. Onde é que você quer chegar? Porque Saber o que você quer. quer. Vento não sopra a favor de quem não sabe onde quer ir. Então, você define, é aqui que eu quero chegar. Aí você vai fazer a segunda pergunta. Qual é o preço que eu vou pagar para chegar nesse lugar? E aí você vai pagar o preço e você vai conseguir chegar. Então, é isso. Isso fez E sentido você na minha vida. esperava ganhar e ser tão bem votado assim? Então, eu tinha uma perspectiva, né? Na verdade, porque quando eu, no Paranoá, essa amizade que eu falei para você, eu e a comunidade ali, ao longo daqueles quase 4 anos de trabalho e tal, foi uma coisa muito forte, foi uma relação que eu estabeleci com as pessoas. E na época da campanha, E sozinha? hã? Foi você, o trabalho que você fez eu e foi a minha sempre... equipe ali, né? Não, mas durante a campanha. Então, não, uma equipe pequena, desculpe, quem é minha equipe? Alguns parentes ali, né, que estão sempre comigo, e alguns policiais. Então, nossa equipe era muito pequena, mas a gente fazendo aquele trabalho. Mas a gente tinha um desafio. Eu já era conhecida das pessoas, Sim. as pessoas conheciam o meu trabalho e gostavam muito, mas a gente tinha o desafio, em 45 dias, de dizer às pessoas, olha, a doutora Jane é aquela que você gosta, a doutora Jane é aquela que prendeu o Marinésio, a doutora Jane é aquela que prendeu o fulano de tal. Sabe que? Sei, doutora, amo E a você doutora, não sei lembra o quê. de tudo, né? Lembro. Aí, é assim, é aquela doutora, ela é candidata. Vou votar nela, porque eu amo o trabalho, amo não sei o quê. Então o desafio era contar as pessoas. O que eu fiz, eu não tinha condições de fazer isso no DF, porque Aham. depende de dinheiro, depende Sim. de gente, depende de tudo. Por isso que eu falei sozinha, entre aspas, por conta de investimento. Isso mesmo. Aí eu escolhi a cidade, das pessoas que já me conheciam. Tanto é que a Sim. gente focou na cidade, 10 mil votos só naquela cidade. Que é muita coisa. Muita coisa. E como eu tenho uma rede social ativa, Sim, eu então acompanho. teve local que eu não fui. Por exemplo, eu tive voto em todas as zonas eleitorais. Absolutamente todas. Eu tive 4 mil votos em Ceilândia, tive votos em Samambaia, tive votos em Santa Maria, 800 em Planaltina, 800 na Estrutural, 3 mil e pouco em Sobradinho. Todo lugar eu tive voto. Muito Aí você bom. pergunta assim, gente, como é que eu tive 500 votos no Lago Sul? Outros 490 e poucos votos no Lago Norte, sem ter ido lá. Rede social. Então, as minhas redes sociais comunicam bem. Eu tenho hoje aí uns 80 mil seguidores, eu acho, em rede social, nas duas, Facebook e Instagram. Eu ainda sou do Facebook. Tá todo mundo no Instagram, né? É. Minha rede. As pessoas que me seguem estão todas no Facebook. É sério, no Facebook eu tenho quase 50 mil seguidores. Muita gente também. Só lá no Facebook o povo segue, acompanha e tal. E a rede social mostrou quem é a doutora Jane, as pessoas me conheceram ali a partir desse trabalho, né, feito na rede social, que me deu essa votação. Mas você sabe que quando eu iniciei o podcast, eu fiz uma pesquisa para saber quem que eu traria. A maioria falou no seu nome. Ai, Eu achei muito engraçado, porque a gente não imagina, né? O quanto que a gente é querido, o quanto que as pessoas querem estar mais próximas, querem te ouvir. Verdade. Teve um prêmio que é feito por uma senhora chamada Kátia Kubel. Ela chama o prêmio Engenho Mulher. O prêmio que é dado no DF, para pessoas que se destacam e tal. E quem escolhe são jornalistas. E aí eu recebo um telefonema assim, de muita surpresa, nem conhecia a Kátia. Quero tomar um café com você vai receber um prêmio. A Neila Medeiros, que é aquela do SBT, indicou seu nome. A Neila também ficou super surpresa, porque ela não esperava, não imaginava. E fez a sua indicação. Tinha que indicar o nome de uma mulher, e era no grupo de jornalismo. Você foi unanimidade. Os jornalistas escolheram, falaram, não, o prêmio tem que ser a doutora Jane.
E eu virei, assim, fui premiada nesse Engenho Mulher aí, por conta de uma eleição feita entre jornalistas. Você fala assim, como assim, gente? Eu? É sério? Isso é sério? É, doutora, as pessoas gostam de você, te acompanham, É isso sabem que do seu trabalho e eu tal. fico curiosa Eu de fico como é muito que você feliz. se sente com essa resposta, né? Quando você viu lá que você teve 19 mil votos, É, pouco mais de isso, 19 mil votos. isso. Fico Por, feliz demais. Assim, e ó, você poder representar agora essas pessoas. essas pessoas. Então, é responsabilidade. Sabe aquele pesão? Que todo mundo espera muito. Fala assim, doutora, assim como você foi na delegacia, eu quero que Sim, você seja essa parlamentar. Só que o parlamento, assim, tem esse lado romântico da representação, de representar as mulheres, representar os negros, representar pessoas mais humildes, é uma questão. E tem um outro lado, que é o lado mais que o que é real, né? real. Isso, que é a disputa por espaço, tem a questão partidária, tem a questão de coligação, a questão dos blocos. E isso aí vai viabilizar ou não o seu trabalho, né? A sua habilidade política ali, Sim. em entender esse jogo e se posicionar bem nesse jogo. Até porque você não vai conseguir nada sozinha ali. Isso. E concorda comigo que são coisas intangíveis? Não está no controle da sua mão. Né? Sim. Você que são várias situações e Fatores externos, pessoas né? e os fatores externos que vão ali interagindo para gerar uma situação. Então, isso me deixa um pouquinho apreensiva, né? Saber como é que eu vou me sair nessa questão para ter condições de responder a essas pessoas que esperam Sim. muito, que esperam tanto de mim, que esperam tanto dessa representação. Então, é isso, é para esse Mas momento acho que que eu você estou vai tirar de caminhando. letra, né? Porque depois de Então, delegacia. não é? Não é? E que sorte a nossa ter você É, para representar. eu vou muito feliz por ali naquele espaço. Te agradeço muito a oportunidade, te agradeço Imagina. muito o espaço, é, ter podido, né, aqui contar um pouquinho da minha história, compartilhar. Eu fico tão à vontade que eu fico falando de vida, essas coisas me enchem, sério, o coração. Fico muito feliz. E de compartilhar com o seu público, né, um pouquinho dessa E eu história. fiquei sabendo que estão querendo colocar a Secretaria da Mulher para subsecretaria. Como é que a Não gente é. vai brigar por Eu, isso? eu, eu vi isso. Eu acho que a gente precisa. Eu acho que é importante manter a Secretaria da Mulher como uma secretaria, o status de ser secretaria ou de ser sub, indiretamente fala um pouco da importância do tema, né? E ela Sim, já conseguiu se firmar como secretaria, acho que tem que continuar fazendo política pública independente, específica ali para tratar da questão da violência contra a mulher, da não violência, né, que é o que a gente busca, do empoderamento da mulher, empreendedorismo e fortalecimento de políticas que realmente coloquem a mulher no lugar dela, né, que é o lugar onde ela exatamente. quer estar, é empoderada politicamente, né, é empoderada economicamente, e isso você faz com uma secretaria cada vez mais fortalecida. E aí quando você dá a ela aquele status de subsecretaria, pode ser que o trabalho continue o mesmo, mas o recado que passa, né, pode ser de que não é um tema tão importante. Mas isso aí é uma questão para o governador. Se a gente puder, a gente vai falar, né, no sentido de manter Sim. a secretaria. Eu, como as pessoas me identificam como delegada da mulher, quero ser também essa, essa mulher que tem ali uma voz, que está empoderada pelos votos que recebeu para fazer esse debate. E falar do debate da mulher, onde tiver um, eu quero estar lá. Quero estar lá debatendo, quero estar lá buscando soluções, quero estar lá criando oportunidades para outras mulheres. E a Secretaria da Mulher é essa oportunidade, é esse lugar, né, de fazer esse tipo de política. Então Sim, tá mais pense próximo, né? em alguém que vai estar lá todos os dias, falando assim, quero Sim. ajudar, quero saber o que é feito aqui, para que a gente possa realmente empoderar as mulheres de Brasília. Eu estou encantada com essa história. Obrigada. Parabéns pelo título, né? Obrigada Agora mesmo. deputada, gente. É Ai, verdade. eu imagino como é que deve estar, né? Assim, a Expectativa, poucos expectativa dias, e dia como é que vai 19 é a ser. diplomação, aí dia 1º começa realmente o mandato, aí tem ali a eleição da mesa, né, aquelas questões, e depois seguir aí ao longo Acho dos que você vai 4 tirar de anos. letra, não tem nada que você não Se consiga. Deus quiser, se Deus quiser. Tô me preparando, tô estudando, tô ali, tô usando a experiência que eu já tive, né, para fazer conseguir ali boas relações e realmente conversar para ao final me posicionar bem para defender as mulheres, que é meu grande foco. Vou estar ali lutando pela segurança pública, porque minha praia natural é de lá que eu saí, né? Foi policial que eu me forjei ali como delegada, mas por outro lado defendendo a mulher, que é o recorte que eu faço dentro das tantas bandeiras que eu tenho e dentro da segurança pública, é o recorte em defesa da mulher. Essa que eu quero levar com muito empenho, com muito afinco, para onde eu estiver.
Então, as pessoas podem esperar de mim essa deferência, esperar de mim essa defesa, esperar de mim esse trabalho. Ai, obrigada, obrigada. As portas sempre estarão abertas aqui para você. Sempre muito bem-vinda. E quero te encontrar lá na Obrigada, foi um CLDF. prazer. O gabinete vai estar à sua disposição. Em outros momentos, me convide para a gente vir aqui prestar conta para as pessoas, Com dizer o que já está sendo certeza, feito, o que a gente sim. pretende fazer a mais. Eu acho que a comunicação é importante. Hoje os podcasts são um verdadeiro sucesso, né? Os Sim. podcasts todo mundo tem ouvido, todo mundo está aí. Eu tenho um filho que é delegado. Ai, sério? Eu tenho 2 filhos. Um delegado de polícia, que é meu colega de trabalho. Ele é delegado na segunda Gente, não delegacia. acredito. Meu filho mais Que velho. orgulho que deve ser Mim para é você. um orgulho. Quando nós estamos os dois no mesmo ambiente, eu falo assim, olha, meu filho, delegado, eu acho lindo demais. E Eu tem um filho imagino. que é jornalista. E ele anda no carro ouvindo podcast. Fala, mãe, perco tempo não, mãe, tô aqui e tal. Ele, assim, se formou muito cedo, né? Aham. Foi bacharelou em Direito, foi do Ministério Público, agora é delegado, disse que vai ser juiz. E aí está se Gente. preparando, ele ouve podcast o tempo todo. Aquele fonezinho pequenininho ali. Ele fala, você acha que eu vou Eu levar acho que 40 minutos foi não sei uma pra onde sem forma. ouvir um podcast? Foi uma forma que eu tive de estar mais perto das pessoas, né? De passar uma informação para as mulheres, porque é o meu objetivo, para mulheres que têm vergonha de falar sobre isso. Então, eu trago aqui pessoas que também já passaram por várias situações de violência, enfim. Verdade. E de mulheres inspiradoras para todas entenderem que todas podem. Podem, todas podem. O nome diz mesmo, então todas podem, com certeza. E que as mulheres se inspirem, que elas queiram estar no mundo da política. A política define nossa vida. Né? Sim. Tudo na nossa vida tem um ato político ali que vai determinar. Então, a mulher estar no lugar de definição, no lugar de poder, de determinação, é importante para ter um olhar diferenciado para as políticas públicas. Que imagine, os homens fazem? Fazem, mas nada melhor do que uma mulher fazendo por outra mulher. Até porque a gente sente, né? Alguém não precisa me contar como é que é. Eu vivi na Exatamente. pele, eu tenho aquele sentimento, então é mais fácil tomar a decisão. Então, mulheres fazendo políticas públicas para mulheres. É muito importante. Então, mulheres podem estar na política, podem estar no comércio, né? Pode estar na chefia, pode estar Na nas delegacia. delegacias, onde quiser. Lugar de mulher, efetivamente, é onde ela quiser. Acho que os homens estão um pouquinho assustados, né? Eu Com a também nossa acho. capacidade, com essas possibilidades da mulher se firmar e ocupar os espaços. Tanto Porque ainda é pequeno, né? O número de deputadas, de senadoras. Então, eu fiquei muito feliz quando nas vi grandes que Damares empresas, ganhou, que vi que você ganhou, é verdade. porque a gente está começando, A né, ocupar o espaço a que é ocupar nosso. um espaço É que verdade. tem que ser. Tem que ser. A gente precisa aumentar essa participação das mulheres. Realmente, que Falam tanto capacidade. em igualdade, né? Tem que ser 50-50, 50, né? em tudo, na verdade. Em tudo. Né? Então, nós não queremos ser homens, não, tá? Mas a gente quer o espaço que é nosso. Exatamente. É Gente, doutora Jane, obrigada, Nossa, viu? querida, muito feliz. Muito obrigada pelo convite, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Conte sempre comigo e meu gabinete, portas abertas. Olha, vai que eu trabalho lá com você. Não é? Eu já estou lá. Vai estar lá à disposição. Obrigada, viu? Gente, esse foi mais um episódio. Vou pedir para vocês se inscreverem, comentarem, curtir, compartilhar. Tá? E vai estar as suas redes sociais aqui também, da doutora Jane, para vocês seguirem e acompanhar o trabalho dela, que agora, a partir de janeiro, como deputada. É isso aí. Obrigada. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Até o próximo episódio.